E a Rede Vale Norte recebe mais uma vez o legislador aqui da cidade de Ibirama, Saulo Fonseca. No último dia 28 de outubro, nós tivemos o Dia do Servidor. E a gente quer saber de você, né, que é um fiscalizador aqui da cidade de Ibirama. Como é que está a situação do servidor público na cidade dos Belos Panoramas? Boa tarde, Saulo. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, parabenizar a todos os servidores públicos da cidade aqui de Ibirama. Sou também servidor público, sou agente político também. Sei que o servidor público trabalha, então, né, em prol da administração pública. E quero, então, primeiro, parabenizar, então, a todos os servidores, né, pela passagem dessa data. E hoje a gente quer falar, então, aqui sobre algumas temáticas que envolvem, né, os servidores públicos, Jota. Vamos lá, então. A gente pode começar para falar sobre algo que interessa, né? A gente fala de servidor público, mas são profissionais que atuam em diversas áreas aqui na nossa cidade, né? Exato. Então, para abrir essa conversa, é importante evidenciar o quê? A gente não está aqui para falar de sigla partidária, não estamos aqui para falar em específico de agentes políticos, né? Porque o servidor público, ele tem a sua estabilidade. E o agente político, ele tem a transitoriedade. Ou seja, o Saulo, ele não é vereador, ele está como vereador. Agora, o Saulo, então, que trabalha, né, na Polícia Penal, ele é um policial penal, né? Ele tem essa investidura e ele vai trabalhar, então, de uma maneira perene nesse cargo. E é isso que a gente tem que, primeiro, enaltecer. A gente vai falar, então, do servidor público, independente da sigla partidária, né? Se isso vai ao encontro, então, de alguém, se alguém acha isso que vai desgastar, então, a sua imagem ou a sua sigla partidária, daí eu só lamento, né? Mas, então, a gente gostaria, então, de trazer algumas temáticas daquilo que a gente está levando à Câmara de Vereadores e daquilo também a que a gente foi ao sindicato da cidade de Rio do Sul, e a gente quer, então, traduzir aqui para as pessoas. Muitas as pessoas elas podem chegar e perguntar, mas por que o sindicato da cidade de Rio do Sul? Então a gente deve essa explicação, porque de uma maneira primária eu procurei aqui o sindicato da cidade de Ibirama, e o sindicato aqui da cidade de Ibirama, não vou aqui adentrar ao mérito, né, mas eles falaram que de uma maneira financeira o sindicato está desidratado. Então, essa representatividade, eu percebi que em algumas temáticas hoje, o sindicato de Ibirama, ele não está assistindo aos servidores, compreendi também o lado deles. Então, passado isso, a gente fez o quê? A gente procurou o sindicato da cidade de Rio do Sul para que eles façam o quê? Para que eles, então, respondam algumas coisas, para que eles possam, então, somar, e a gente fez o quê? Conversando com o sindicato de Rio do Sul, voltei então ao sindicato de Ibirama e falei então que eles não só podem, né, como eles devem somar a causa dos servidores públicos para que a gente possa visar o bem comum do servidor público, assegurar os seus direitos. Então foi uma conversa bem abrangente. Então eu tenho que também falar aqui que eu falei em sessão da Câmara de Vereadores, fiz o convite e nesse convite então 2 vereadores do PL, o Jorge e a Moa, me acompanharam nessa visita técnica, que foi com a Arlete, lá na cidade de Rio do Sul, que estava com o corpo jurídico, então, do sindicato. E uma das situações, então, que a gente fez abrindo a conversa foi sobre a questão das faxineiras aqui de Ibirama, que inclusive eu vim aqui na rádio, conversei, inclusive inúmeras vezes a gente fez o pedido administrativo sobre esse pedido da insalubridade, que após, então, uma exaustiva pesquisa na região, a gente viu que somente Ibirama, então, não agraciava essas servidoras, e a gente levou isso também ao sindicato. E qual é que é o andamento hoje sobre a questão, então, das faxineiras? A maioria delas, elas ingressaram judicialmente. Teve um caso, então, aqui da nossa região, na cidade de Donema, que elas também ingressaram judicialmente, e a gente, então, né, ter essa denegatória por via administrativa em todas as sessões, está tudo gravado, basta você pesquisar e você procurar, você vai ver que a gente tentou de todas as formas, então,
conversar e pedir por via administrativa, mas infelizmente não foi logrado êxito e agora está, então, judicializado essa questão, então, sobre essas servidoras. Ô Saulo, só uma questão. Claro. Essa lei, a gente está falando do servidor público municipal, né? Exato, Você entrou em contato com o Sindicato de Rio do Sul, teve algumas informações repassadas também pelo Sindicato de Ibirama, você citou agora o município de Dona Ema. Essa lei, ela é municipal, ela difere de um município para outro? Como é que é a situação? É que assim, o servidor público ele tem estatuto próprio. Uhum. Eu percebi que aqui na nossa região da AMAV, eu não sei se foi um Ctrl-C ou Ctrl-V, mas o estatuto próprio do servidor, Ibirama tem Presidente Getúlio, Dona Ema, mas eles são praticamente idênticos, né? Uhum. Então, ou seja, o que rege o servidor público? É o estatuto próprio. O que rege, por exemplo, uma pessoa que trabalha na iniciativa privada? O que rege essa pessoa é o quê? A CLT, né? A Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, tem essa diferenciação, né? É importante enfatizar isso. Uhum. E a gente foi, então, a Rio do Sul visando o quê? A gente foi buscar conhecimento, foi buscar, então, o andamento e, principalmente, né, o direito comparado que a gente diz. A gente vê, então, qual município funciona e a gente traz, então, para a nossa realidade. A gente tem o ditado que diz, né, que a gente não precisa inventar a roda, né, basta a gente copiar onde que funciona e onde está certo, e esse foi o espírito, então, dessa visita, né. E, inclusive, a gente vai marcar uma audiência pública que é em prol do pessoal da educação, que a gente vai fazer agora, então, nos próximos dias, que é uma temática também que a gente vai entrar depois, né. Uhum. Tem a questão dos agentes comunitários, que a gente também evidenciou, que eu procurei, então, tomar conhecimento, né, daquilo, então, que envolve esses profissionais. Ali vem recurso, então, da União, ou seja, são temáticas que, quando a gente vai falar, a gente tem que ter uma pesquisa muito grande, porque são temáticas que são orçamentos diferentes, são profissionais, então, que têm as suas particularidades, e não adianta a gente falar alguma coisa sem a gente pesquisar, né, a fundo, porque requer bastante trabalho, né? E é um trabalho bem minucioso. E sobre a questão, então, dos professores, inclusive eu vou deixar por último aqui, mas a gente acabou, então, também conversando, sobre a questão do desconto da verba indenizatória, né? Do Vale Alimentação, de que ele é descontado, então, em férias, em caso de atestado e outras situações mais. No Estado, inclusive, foi também movido ações, né, contra o Estado de Santa Catarina, e está ocorrendo, então, inclusive em alguns municípios aqui, que as pessoas não fazem jus quando elas estão, então, nessa licença, né, mas tem o entendimento, então, de que eles fazem jus a esse recebimento, e essa situação, e também uma outra que eu vou expor aqui, que é uma questão do consignado. Eu sou servidor público do Estado. Os meus amigos, por exemplo, que têm consignado, se você entrar no portal da transparência do Estado de Santa Catarina e digitar o nome dessas pessoas, aparece lá o valor, então, que ele recebe, então, mensalmente, e lá não entra em detalhe se a pessoa tem consignado ou não e qual é o desconto. E é uma situação que eu estou pesquisando também, que a gente quer ver aqui na nossa região, mas do servidor público de Ibirama, uma situação que me chamou muito a atenção é de que no portal da transparência aparece a quantia que essa pessoa deve de consignado, o valor da parcela, em quantos meses já foi pago, os meses restantes, e eu particularmente acredito que isso não é do interesse da coletividade. E a gente quer ver, então, quais são as possibilidades, então, né, de não expor esse consignado. Uhum. Porque se a pessoa faz o empréstimo no valor que ela fez, isso compete unicamente, exclusivamente a ela. Agora, o quanto que ela recebe da administração, dos pagadores de tributo, sim, aí compete à coletividade. Mas essa questão do Vale Alimentação e do consignado, já fiz, então, a gente teve uma conversa, então, entre os 3 vereadores que a gente foi, então, a essa reunião, e a gente quer, então, levar isso, né, num diálogo, primeiro, com a administração pública, com o executivo,
ver se a gente pode fazer isso de uma maneira administrativa, se é viável, e provocar, né? Provocar não é o sentido de você indicar, provocar é no sentido de estimular, de você ter o debate e ver quais são então as maneiras administrativas para que a gente possa então reverberar uma mudança em prol dessas situações. E uma situação também que chamou muito a atenção é sobre a questão do servidor público e do empregado público. Por quê? Para as pessoas terem então a ideia, terem o discernimento, hoje, o que é um servidor público e o que é um empregado público? O servidor público ele é estatutário, ou seja, ele tem um estatuto próprio. Ele vai adentrar então, né, ao serviço público através do quê? Do concurso. O empregado público também. Todavia, o servidor público ele faz parte da administração pública direta, que é o quê? É a União, o Distrito Federal, o Estado e os municípios. Já o empregado público ele faz parte da administração pública indireta, que são o quê? As sociedades de economia mista e as empresas públicas. Quais são os exemplos que a gente tem sobre isso, Saulo? São o quê? É os Correios, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E significa o quê? Eles vão adentrar, então, via concurso público, só que eles são regidos hoje pela CLT. Ou seja, não é estatuto próprio. E acontece o quê? Tem uma situação de um concurso público que esteve vigente em 2013, na cidade de Ibirama, do tempo em que o prefeito era o Oswaldo Beltramini. A gente não sabe onde que ocorreu o equívoco, só que acontece o quê? O servidor público, que ele deveria fazer parte da administração pública direta, que é estatutário, ele adentrou então via concurso público, até aí correto, ele deveria ser por regimento próprio, só que ele está hoje pela CLT, ou seja, ele está hoje como empregado público. Então tem esse imbróglio, essa situação que a gente tem que resolver, né? A gente quer também provocar o executivo nesse sentido, Ministério Público, Tribunal de Contas, ou seja, a gente tem que ver quais são as maneiras, então, legais de se consertar isso. Porque o problema ele foi identificado, mas você, quando identifica o problema, você tem que ver quais são as soluções também. Então, a gente quer esse diálogo com o Executivo, a gente vai estimular também o Ministério Público. Então, em prática, acontece o quê? A pessoa fez o concurso e ele deveria ser do estatuto próprio, do regimento do servidor. Só que agora ele é uma coisa sui generis. Inclusive, quando eu conversei com o sindicato, eles falaram que em nenhuma outra localidade aqui da região eles tiveram algo parecido, ou seja, é algo novo, e a gente tem que ver como a gente vai fazer então para resolver esse problema. É um problema hoje, porque esse servidor então, isso acaba interferindo na questão de aposentadoria, na questão então das folgas dele. Por exemplo, um falecimento hoje de um ente, de uma pessoa próxima, o estatuto ele cita uma quantia de dias, a CLT cita outros dias, então acaba ficando nesse limbo, e hoje é um problema que a gente levantou também, identificou, e a gente quer resolver. E para finalizar então, Jota, a situação então dos professores, ele já entrou então o projeto de lei, foi protocolado então esse projeto na Câmara de Vereadores, e a gente fez o quê? A gente questionou então a questão do sindicato, e a gente quer ver então sobre a questão da legalidade, a questão do piso, plano de carreira, ou seja, são bastante temáticas que elas tentaram ser exauridas, só que a gente chegou a uma conclusão. A gente quer fazer uma audiência pública, a gente vai então solicitar que a todos os professores que compareçam nessa audiência pública. O executivo, então, ele trouxe a todos nós o que ele vai pagar e da forma como ele vai pagar. Muitas situações, então, a gente está em consonância, todavia, em outras não. A gente ouviu o sindicato, então tem também essa queda de braço, né, sobre a questão da FECAM, que representa os municípios. A outra situação, então, também do sindicato, mas a gente quer, então, ouvir, então, os professores, né, para que a gente, eu, em particular, eu vou fazer a minha votação lastreado naquilo o que os professores, então, concluírem. É óbvio que não vai ser consenso, né, o ser humano,
ele é divergente por natureza, isso é algo positivo, é algo bom, mas são situações então que a gente tem que levar, né? A gente vai contra-argumentar uma situação, por exemplo, que eu em particular recebi de alguns professores, que é sobre a questão então do pagamento do piso. Os professores que estão há mais tempo, daí eles acabam recebendo o valor daqueles que iniciam. Eu, em particular, eu sempre digo que aqueles profissionais que estão iniciando, eles devem receber bem, né, que a gente deve valorizar isso. E eu sustento o quê? De que quais são os mecanismos que a gente tem, então, para fazer com que aquele professor que labora há mais tempo, então, no quadro da educação, que ele seja mais bem valorizado financeiramente falando. É o plano de carreira. Então, o plano de carreira, ele visa o quê? Ele visa ter essa bonificação a mais. Um professor que está iniciando, se ele recebe 4 mil e aquele que labora já há mais de 10 anos, ele vai receber a mais sustentado no quê? No plano de carreira. Então, essas situações a gente tem que levar, né, ao executivo. Ele já fez a sua proposta, teve também os professores que participaram disso, né, e a gente quer ver então o que vai ser consenso, aquilo que vai ser contra-argumentado. A gente sabe que existe a lei de responsabilidade fiscal e outros mecanismos então que devem e serão respeitados, mas a gente quer então sustentar a argumentação de que é possível, né, sempre poder fazer mais, né, com menos recursos. Saulo, agora com a tua experiência e diante de toda essa pesquisa, e você falou também que espera, né, um consenso, o que você espera, na verdade? O que o servidor, o que o professor pode alcançar a partir dessa reunião, a partir dessa busca que você fez? Então, em termos práticos, a administração pública evidencia o quê? De que não há a obrigatoriedade do piso da educação, né? Que são mais de R$4 mil. 4.440, salvo engano. A administração pública vai pagar o valor de R$4 mil a esses professores. Em contrapartida, o sindicato sustenta o quê? Que teve a questão no STF, que eles julgaram o quê? Se essa valorização pode ser feita através de portaria. Sim. E eles fizeram a votação de que pode ser feito por portaria. E essa portaria evidencia o quê? Que são mais de R$4 mil. Aí vem outra questão das férias também, que ano passado foi para a Câmara de Vereadores e não foi aprovado, que seriam 30 dias mais 15 de recesso. Aí essa votação, ele está num pacote único. Ou seja, a gente vai votar a questão do piso, que são os R$4 mil, a questão do plano de carreira e a outra situação que é o quê? A questão das férias. Então vamos lá. Eu, em particular, a gente vai então desmiuçar essas temáticas e vai dizer o que aos professores? Vamos então fazer o quê? Aprovar esses R$4 mil e rediscutir esse outro valor, ou vamos então nem aprovar esse valor e já vamos discutir o piso. Então, é a primeira temática. Mas isso tudo, a gente vai fazer essa sustentação o quê? Tem a Arlete, que além de representar o sindicato, ela é professora. E ela é de um conhecimento muito notório. E essa conversa ela vai ser muito sadia, no sentido de que a gente vai ouvir os professores e, principalmente, a gente quer convidar o executivo para que ele também faça, então, a sua sustentação e a gente vê onde que possa e deva haver esse ponto de equilíbrio. A questão do plano de carreira, eu, em particular, é uma situação que eu acabei já tendo uma divergência com o executivo no seguinte sentido. A gente deve, então, fazer o quê? Criar mecanismos de que as pessoas que estão há mais tempo elas consigam uma progressão mais rápida, que faz com que esse servidor mais antigo ele receba um pouco a mais e, consequentemente, ele acaba recebendo, então, mais do que esse pessoal que está iniciando hoje na educação. Mas, obviamente, eu quero aqui evidenciar de que vai ser, então, um diálogo, né, que nada é estático na questão do direito, na política,
que tudo pode ser discutido, democraticamente falando, né? A gente nunca vai chegar, né, num consenso, mas eu peço então para que haja essa participação. E para finalizar também, Jota, eu quero aqui deixar a todos os servidores públicos de que eu estou à disposição, que se tiver a demanda, tragam até a mim. Eu sou também servidor público, né? Existem muitas situações na classe na qual eu laboro que também estão errados, mas essa representatividade, então, né, esse fortalecimento, então, do servidor público, ele acaba o quê? Ele acaba refletindo no serviço que é prestado hoje dentro da municipalidade. Então, a gente tem que ter essa melhor valorização, porque o que acontece em termos práticos? Um servidor hoje que ele não é bem remunerado, que ele não tem hoje um plano de carreira e que ele hoje não é estimulado, o que acontece? Ele sai do serviço público. Uhum. E se ele sai do serviço público, essas pessoas, principalmente com experiência, você vai acontecer o quê? Você vai perder na qualidade do serviço. E isso é uma situação pela qual a gente não quer, e a gente tem que fazer o quê? A gente tem que evidenciar essas mudanças para que o serviço público ele seja prestado com a maior magnificência possível. Saulo, obrigado pela tua presença aqui. Parabenizar também sempre pela sua dedicação, né, aos munícipes aqui da cidade de Ibirama, e um assunto, né, muito importante. A gente espera que se obtenha algum resultado, como você colocou ali, uma diferenciação de interesses, mas com certeza o interesse do legislador, falando da pessoa do Saulo, é um só, que é com certeza o servidor, que é o povo aqui da cidade de Ibirama. Parabéns e sinta-se sempre à vontade para qualquer outro assunto aqui na Rede Vale Norte.